Vamos agora com mais informações sobre São Paulo. Lucas Josino, muito bom dia. Oi, Nelson, bom dia para você, para a Sônia, para os nossos ouvintes. Bom dia, Josino. Sônia e Nelson, o crime do momento aqui na cidade de São Paulo e também na região metropolitana é o sequestro relâmpago. Nós tivemos acesso a dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, que indicam que as delegacias registraram um caso por dia nesse ano, desde janeiro, entre janeiro e julho. Em 7 meses, então, mais de 200 casos registrados de sequestro relâmpago. Os principais alvos são os motoristas de aplicativo, que para tentar evitar esse tipo de crime e também o assalto, estão se organizando cada vez mais entre eles. Nós conversamos com alguns que nos mostraram um grupo de mais de 1.500 homens e mulheres que trabalham com aplicativos de mobilidade que estão unidos e tentam algumas estratégias para se ajudar e se defender contra crimes dessa natureza. Entre as estratégias estão, por exemplo, o adesivo que indicam que ali se trata de um motorista de aplicativo. Quando 2 motoristas de aplicativo se encontram em alguma rua, em alguma avenida movimentada na cidade, na região metropolitana de São Paulo, eles dão toques de luz pelo farol e aí o outro responde. Dependendo da forma que o outro responder, está tudo bem no carro. Mas se responder de alguma forma diferente, significa que ele está passando por algum problema. E aí sim, o outro motorista já tenta acionar rapidamente a polícia para evitar que um crime seja consumado, seja um assalto, seja um sequestro relâmpago. Várias vítimas já foram salvas por causa dessa estratégia utilizada pelos motoristas de aplicativo. Nós conversamos com o idealizador do movimento, o Jorge Cássia. Ele nos disse e contou com detalhes como funciona essas estratégias. Dependendo da situação dentro do carro, mediante, por exemplo, um sequestro, né, através do farol, se um motorista identificar o outro pelo adesivo, através do farol, o outro motorista vai entender mais ou menos o que está acontecendo ali. E nisso daí dá um alerta nos grupos, porque dentro dos grupos a gente também tem o costume, todos, né, não é costume, é uma regra de colocar a localização para que um monitore o outro enquanto está trabalhando, né? Então, se caso um motorista fica muito tempo parado no mesmo lugar, os outros motoristas já entram em contato. Nós conversamos com um desses motoristas que foi vítima, inclusive, de um sequestro relâmpago. Ele preferiu não gravar a entrevista porque ainda tem medo, tem trauma do que aconteceu. Ele estava dirigindo no mês de março, na 23 de maio, uma avenida movimentadíssima na região central, na zona sul de São Paulo. E na 23 de maio ele pegou 2 pessoas, eram 2 criminosos, ele foi vítima de um sequestro relâmpago. Atrás dele, um outro motorista de aplicativo percebeu o adesivo, deu um toque de luz. Ele respondeu de uma forma dizendo que tinha algum problema no carro. Então aquele motorista de aplicativo acionou a polícia, que conseguiu parar o veículo e prendeu os 2 criminosos, e a vítima foi liberada sem perder qualquer tipo de pertence. Então, com essa estratégia, algumas vítimas de sequestro relâmpago e também de assalto já estão sendo salvas aqui na cidade e também na região metropolitana de São Paulo. Nelson. Lucas Josino, e falando sobre o Pix, a polícia estava falando de muitos sequestros relâmpagos com essa modalidade nova aí de pagamento. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, Sônia, com o Pix, o número de sequestros relâmpago aumentou bastante, não só aqui na capital, mas em todo o estado de São Paulo. No ano passado, por exemplo, foram 40% menos casos comparado a esse ano, claro, por causa do Pix. E por causa disso, os motoristas de aplicativo são alvos fáceis, porque estão sozinhos no carro. Então, por causa disso, por causa do Pix, por causa do aumento no número desses crimes, eles estão tentando se ajudar, se organizar de alguma forma para evitar esses casos. E aí sim, claro, com todo o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Obrigada, Lucas Josino.